Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai falar de separação de variáveis e equação do calor. Então a gente vai começar a estudar os primeiros exemplos de equações diferenciais parciais, né, ou as chamadas EDPs, que são equações diferenciais, né, a equação envolve uma função incógnita e envolve suas derivadas. A diferença é que nas EDPs, as funções incógnitas envolvem mais de uma variável. Então, as derivadas que aparecem, na verdade, são derivadas parciais, né? Por isso a equação diferencial parcial. E aí a gente vai ver um dos primeiros exemplos, né, das equações diferenciais parciais, que é a chamada equação do calor, né? E a gente vai ver também um método para a resolução dessa equação do calor, um dos modelos da equação do calor, para ser mais preciso, porque esse tipo de problema tem várias formulações diferentes. Aqui a gente vai ver a mais simplesinha delas, e vai ser um modelo onde esse método de separação de variáveis vai funcionar bem e vai nos ajudar a encontrar uma solução. Bom, tudo que eu vou fazer aqui é formal, eu não vou fazer a teoria que está por trás das coisas que eu vou apresentar aqui, né? Vão aparecer séries, eu não vou argumentar por que elas são convergentes e tal. Então vai ser bem informal, só a continha mesmo, só se preocupando com a parte do formato das soluções, digamos assim. Bom, então, qual é o problema, né? Qual que é o problema que a gente vai apresentar aqui? Então, a gente tem um problema de condução do calor numa barra, né? Um problema clássico, você tem lá uma barra de algum tipo de metal, né? Essa barra tem um comprimento finito, e aí ela, digamos que tenha, seja uma barra no espaço, né? Ela tenha três dimensões, e eu coloco ela em cima do eixo X ali, naquele formato. Digamos que seja uma barra num formato cilíndrico, eu coloco ela em cima do eixo X e faço com que o início da barra, né, um dos extremos da barra coincida com o x igual a zero e o outro extremo coincida com o comprimento da barra, né, que digamos seja aí x igual a L. E aí, conforme passa o tempo, né, dependendo do que tem de força externa ou a temperatura ambiente, a temperatura dessa barra, em cada um dos pontos dela, vai variando com o tempo, né, até chegar o momento que ela vai estabilizar, né, se não tiver nada, nenhuma força externa, né, que altere essa temperatura conforme o tempo de alguma maneira forçada, essa temperatura ela tende a estabilizar com a temperatura do ambiente, né? Mas então, de toda forma, conforme o tempo varia, essa temperatura vai mudando conforme a posição que você está na barra e conforme o tempo, né? Então, aqui tem várias simplificações que a gente faz para tratar de um problema mais que dá para resolver na mão, digamos assim, mais maleável, que é o seguinte: primeiro que a gente vai supor que essa barra ela é fina o suficiente para que a temperatura não dependa de exatamente todos os pontos onde você está na barra, mas sim só da posição horizontal dela, só da variável x. Tá? Então, a gente vai supor que essa temperatura ela não depende nem de y nem de z. Uma outra maneira de dizer isso é dizer que a temperatura é a mesma em cada seção transversal dessa barra. Né? Se você cortar essa barra por uma seção transversal, você vê um círculo, né? Então, esse círculo ali, os pontos têm as três coordenadas, né? X, Y e Z. E aí eu estou supondo que essa temperatura não varia nem com Y nem com Z naquela seção. Ela só varia, na verdade, com X. Então, essa é uma das simplificações que a gente vai fazer, e isso vai tornar o problema do calor em um problema unidimensional, no sentido de que só tem uma única variável espacial. A Y e a Z elas não vão aparecer aqui no problema. Então, você tem uma barra finita, né? A temperatura varia com o tempo, ela varia também com a posição x onde você está. Então, você tem uma função u de xt que te diz qual é a temperatura na posição x e no instante t. Né? Essa é a função, né? que a gente vai tratar nesse problema. E aí, de um problema, né, de física, você deduz que tipo de equação que essa função u de xt, que é uma função de duas variáveis, que tipo de equação essa função satisfaz, né? E aí vem a tal da equação do calor, no caso unidimensional, que você prova, eu não vou fazer aqui, são problemas de físico, né? Mas você prova que essa função u de xt, ela tem que satisfazer essa equação aqui, que é a equação ut, esse t embaixo eu estou representando como a derivada parcial na variável t,
Então, eu não vou colocar aquele parcial U, né, o del U, del T. Eu não vou escrever desse jeito. Eu vou economizar na linguagem e vou escrever só UT. Aquilo ali é a derivada parcial da função U na variável T. Aí, menos alfa quadrado, alfa vai ser uma constante, é uma constante que depende do material da barra, tá? E como eu coloquei alfa ao quadrado, né? Então, aqui eu tenho menos um número positivo, né? Esse alfa a gente vai supor que ele é positivo. E o xx, ou seja, a derivada parcial da u, duas vezes na variável x, né? Então, essa equação aí, ela é igual a zero, né? Então, essa é a chamada equação do calor, a gente não vai deduzir ela, a gente vai só assumir que essa função u de x tem essa distribuição de temperatura na barra, ela satisfaz essa equação aí. E aí o domínio, né, a gente vai pensar assim, ó, problemas de calor, ou mais geralmente o que a gente chama de problemas parabólicos, eles só olham para o futuro, eles não olham para o passado. O t aqui, né, a variável t, ela só olha para o futuro, é só t maior que zero. E a variável x, que é a variável espacial, ela vai virar aqui, vai variar no intervalo de 0 a L, que é o intervalo ali do comprimento da barra. Né? Então, desde de um extremo da barra até o próximo. Então, essa é a equação crua, digamos assim, a equação do calor unidimensional, assumindo essas simplificações que a gente está fazendo aqui. O que a gente vai fazer agora é colocar um pouco mais de condições nesse problema para tornar ele um pouquinho mais próximo da realidade, que é a influência de alguma coisa externa nos extremos da barra. Tá? Então, a gente vai tratar de um problema com condições de contorno. Né? A equação do calor tem que ser satisfeita nesse mesmo domínio que eu coloquei ali em cima, mas eu vou colocar duas condições a mais, que são o seguinte: essa condição do meio, ela diz para nós que nos extremos dessa barra, eu isolei a barra termicamente. Ou seja, a variação de temperatura ela vai ocorrer só no interior da barra. Nos extremos, eu vou supor que ela é constante, e mais do que isso, eu vou supor que ela é constante igual a zero. Isso não é, de fato, uma restrição. Eu poderia lidar com o problema de supor que nos extremos da barra, a temperatura é constante, cada um dos extremos ser uma constante diferente, e pronto. Não precisa ser necessariamente igual a zero. Mas a gente vai supor que é igual a zero e vai resolver esse problema. E aí, com o exercício mais tarde, você pode fazer o que você muda, né? Para lidar com esse problema com constantes diferentes nos extremos. E aí, basicamente, você vai usar que essa equação aí, a equação do calor, ela é um exemplo de uma equação linear. Então, é basicamente o mesmo argumento que a gente já usou para EDOs, né, lineares, que você pode basicamente mudar as condições iniciais ali para constantes ou zero, né? Se você tem duas soluções, onde a solução dos extremos valem certas constantes, a diferença delas vai ser solução de um problema de contorno homogêneo. Aqui é parecido com isso, é a mesma ideia. E aí, finalmente, nessas duas primeiras condições, eu não estou dizendo nada sobre o t igual a zero, né? Eu exijo que a equação valha para t maior que zero, eu exijo que as condições nos extremos também sejam satisfeitas para t maior que zero, mas eu não disse nada sobre t igual a zero. E aí a condição no t igual a zero é basicamente sim. No tempo inicial, onde eu vou fazer a medição da temperatura, eu tiro uma foto do perfil da temperatura, digamos assim. E aí esse perfil é uma função f de x. Então, no tempo t igual a zero, aquela barra, ela tinha uma certa distribuição inicial de temperatura em cada um dos pontos dela. Essa distribuição inicial de temperatura eu estou chamando de f de x. Né? Para cada um dos pontos da barra, você tinha uma temperatura inicial diferente. Então, a condição inicial é essa função f de x aqui. Então, u de x, vírgula zero, né, em t igual a zero, ela tem que valer essa função f. Bom, então esse é o problema que a gente quer resolver, quer tentar achar uma solução para ele. E aí a ideia é a ideia do método da separação de variáveis. Então, esse método é bem efetivo, ele serve para vários tipos de equações, não só para a equação do calor, e ele consiste no seguinte: a gente vai procurar uma solução que tem um formato mais simples. Em vez de atacar o problema direto e tentar achar
uma função u de xt na mão, sem supor nada sobre ela, a gente vai procurar ver se tem uma solução num formato mais simples, e aí a gente vai ver se dá, né? Se der para resolver com um formato mais simples, beleza. Se não der, é outra história, né? Mas aqui, nesse caso da equação do calor, vai funcionar e funciona para várias outras EDPs também. Então, o que é o método de separação de variáveis? É você supor que você está procurando uma solução onde as duas variáveis x e t são separadas, né? Então, a função é um produto de duas funções diferentes, uma dependendo só de x e uma dependendo só de t. Esse é o método de separação de variáveis, é procurar uma solução U que tem um formato desse tipo aqui. Então, no fundo, né, o problema de achar a função U se tornou o problema de achar duas funções, x e t. Claro, parece que você piorou o problema, porque em vez de procurar uma função, você está procurando duas agora, mas a vantagem é que cada uma dessas duas funções é de uma única variável, né? Então, o que a gente vai ver, né, já dando um spoiler do que vem em seguinte, é que procurar essa U com esse formato vai traduzir esse problema de resolver EDP em resolver duas EDOs, né? E aí, com certeza absoluta, resolver duas EDOs é mais fácil do que resolver uma EDP em geral. Então, essa vai ser a ideia aqui. Então, a gente vai começar a fazer uma conta e ver o que essa função x maiúsculo e o que a função t maiúsculo tem que satisfazer para que essa U seja a solução da equação do calor. Então, primeiro o que eu vou fazer é substituir, né, simplesmente, eu vou forçar que uma função U dessa forma seja a solução da equação do calor, e as duas condições iniciais aqui, né, a condição de contorno e a condição inicial da F, eu vou voltar nelas mais tarde. Primeiro eu vou supor que uma U desse jeito é solução da equação do calor e ver o que essa função x e essa função t tem que satisfazer. Tá? Então, depois a gente volta nas condições de contorno e condição inicial. Então, eu vou para o próximo slide aqui e a gente vai escrever o que essa função U, né, U de xt, igual a x de x vezes t de t. Vamos supor, né? Vamos supor que ela é solução de ut menos alfa quadrado uxx igual a zero. Então, bom, vamos lá. Vamos ver o que acontece. O que acontece quando eu substituo, né, essa função u na equação? Então, aqui eu tenho a derivada em relação a t. Como isso aqui é um produto e o produto envolve funções de variáveis separadas, a derivada dessa u na variável t é simplesmente a derivada da função t em relação a t, que é a única variável que tem. Então, eu tenho o direito de escrever t', né? Porque só tem uma variável. E aí, como o x de x está multiplicando, se eu estou derivando em relação a t, o x de x é uma constante, né? Então, esse termo ut aqui, ele vira simplesmente x de x vezes a derivada da t no tzinho, menos alfa quadrado, e agora eu tenho que derivar a u em relação a x duas vezes. E aí é a mesma ideia. Então, agora o t de t é uma constante em relação a x, está multiplicando, então eu vou, na prática, derivar o x duas vezes. Então, eu posso escrever x duas linhas em x, vezes o t de t, né? Porque está multiplicando uma constante e eu quero que isso seja igual a zero. Uma outra maneira de escrever essa equação, ela é equivalente, né, a escrever x de x vezes a derivada do t igual a alfa ao quadrado x duas linhas de x vezes t de t. Né? Passando o cara da direita ali para o outro lado, essa equação é equivalente a isso aqui. Bom, agora é aquela coisa, eu quero fazer conta, né? Eu não estou me preocupando tanto com hipótese. Então, eu vou supor, a princípio, que eu posso passar as coisas dividindo, e aí no final a gente vai ver que realmente podia fazer isso. Então, eu vou passar as coisas dividindo e eu vou escrever essa equação assim, ó. Eu vou escrever ela como alfa quadrado, x duas linhas de x, eu vou passar o xão dividindo, e isso vai ter que ser igual, aí o t' de t, e aí eu vou passar o t de t dividindo e escrever essa equação assim.
né? Então, aqui eu passei esse cara dividindo para o outro lado e passei esse cara dividindo para o outro lado, né? Então, eu posso reescrever essa equação desse jeito aí. Bom, né, claro que estou supondo que eu posso fazer isso, que eu posso passar dividindo. Bom, e agora a questão é o seguinte, ó. Por que eu fiz isso? Bom, porque o lado esquerdo, esse cara que está aqui, é uma função só de x, né? E esse lado direito, ele é uma função só de t. E como eu estou supondo que os dois são iguais, não importa qual seja o valor do t que eu coloque aqui, essa função do lado esquerdo, que depende só de x, vai ter que valer a mesma coisa que esse cara do lado direito. Moral da história. Para que isso aconteça, como essas duas variáveis são independentes, essas duas coisas têm que ser iguais a uma mesma constante que eu vou chamar de menos lambda. Tá? Então, lambda aqui vai ser uma constante. Então, a gente vai supor, né, que eu só estou dando um nome para ela. Esse menos ali vai ser conveniente mais tarde. Mas o que importa é que esses dois caras, por eles serem iguais para todo x e para todo t, ambos têm que ser iguais a uma mesma constante, e essa constante eu estou chamando de menos lambda. Então, isso é uma das vantagens do método de separação de variáveis, eu poder fazer esse raciocínio aí. E aí agora eu posso desmanchar essa multiplicação que eu fiz, e aí agora, com o auxílio dessa constante, eu tenho duas equações. Uma delas vai ser alfa quadrado x duas linhas. Aliás, eu vou fazer o seguinte, antes de continuar aqui, eu vou tirar eu vou passar o alfa quadrado dividindo também. Eu vou deixar ele aqui embaixo, acompanhando esse t aqui. Vai ficar conveniente fazer isso mais tarde também. Então, eu vou deixar a equação assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Pega essa igualdade do menos lambda, vou passar o x multiplicando de volta, e depois vou passar para o outro lado somando. Então, vai ficar assim, ó. X duas linhas de x mais lambda vezes x de x igual a zero. Então, isso é o que acontece quando você multiplica o x pelo menos lambda e daí passa para o outro lado. E a outra equação é semelhante a essa, vai ser t', aí eu multiplico esse cara aqui pelo menos lambda, passo para o outro lado, vai ficar mais lambda quadrado, alfa quadrado, t de t igual a zero. Esqueci de colocar o t aqui. Então, veja, se eu tenho uma solução U, que é um produto de duas funções de variáveis independentes, e forço que essa U seja a solução da equação do calor, então, essas duas funções, x de x e t de t, cada uma delas satisfaz uma EDO. Essas duas coisas que eu acabei de escrever aqui são EDOs, né? Porque, veja, ó, essa equação da esquerda só envolve a variável x, essa equação da direita só envolve a variável t, e cada uma delas é uma equação das derivadas, né? Aqui nas derivadas da x e aqui na derivada da t, né? Então, aqui é uma EDO de segunda ordem na função incógnita x, e aqui é uma EDO de primeira ordem na função incógnita t, né? Então, o que a gente vai fazer agora é estudar individualmente cada uma delas e começar a colocar as condições de contorno, né? A condição inicial da f vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Então, por enquanto, eu vou olhar para as condições de contorno da equação da primeira. Primeiro a gente vai olhar para a variável, para a função incógnita x. Tá? Então, condição de contorno da variável x, variável no sentido de função, né? A função incógnita x. Então, veja, a gente tem que voltar aqui agora para as condições de contorno do problema, que são essas daqui, ó. A u no x igual a zero, e em qualquer instante t maior que zero, e em x igual a l, e qualquer instante t maior que zero, ambas as condições dizem que isso aqui tem que dar zero. Então, vou escrever essa condição de volta. Então, vou escrever aqui que a condição de contorno ela é u de 0t igual a u de lt igual a zero para todo t maior que zero. Só que o formato da nossa solução que a gente está propondo
é esse produto aqui de funções com variáveis independentes. Então, o que vira essas condições aqui quando a função u tem esse formato, né? Então, u de 0t vai ser igual a x de 0 vezes t de t. Isso eu quero que seja igual ao u de lt, ou seja, x de L vezes t de t, e ambos eu quero que sejam iguais a zero para todo t maior que zero. Então, eu tenho essas duas equações aqui, ó, que me dizem o que tem que acontecer, né? No que se traduzem as condições de contorno para esse problema aí. E aí, bom, vamos analisar cada um deles separadamente, né? Eu tenho aqui produto de dois números e está dando zero, né? Tenho duas opções. Ou o primeiro aqui é igual a zero, ou o segundo é igual a zero. Só que como essa igualdade tem que acontecer para todo t maior que zero, se esse primeiro cara não é zero, então o t de t tem que ser zero para todo t maior que zero. Mas se o t de t é igual a zero para todo t maior que zero, eu teria, né? Então, se o x de zero não fosse zero, eu teria t de t igual a zero para todo t maior que zero. Isso implicaria que a u de xt, que é o produto, né, de x por t, seria zero para todo t maior que zero. Bom, eu não estou interessado em olhar para distribuições de temperatura que são constantes iguais a zero, né? Eu não quero esse tipo de solução. Isso é uma solução trivial para o problema. Eu não estou interessado nesse tipo de distribuição de temperatura. Eu quero achar soluções não triviais, né? Então, onde eu vou procurar a solução? Bom, vou procurar soluções onde esse cara aqui, na verdade, é igual a zero, né? Como a gente acabou de ver, se ele não fosse zero, a distribuição seria praticamente constante, igual a zero, né? Então, não é isso que eu quero. Então, a gente vai supor, vamos supor que x de zero seja igual a zero. Mas o mesmo raciocínio que eu acabei de fazer também vale para essa segunda parte aqui, ó, porque ela é x de L vezes t de t também, né? Então, só muda, em vez de x igual a zero, vira x igual a L. Então, eu vou supor que x de zero, x de L, ambos sejam iguais a zero. Tá? Então, isso vai dizer quais são as condições de contorno para a equação na incógnita x, né? A equação correspondente a essa função x. Então, o problema de contorno correspondente, né, a essas condições aqui são as seguintes, né? Então, temos o problema de contorno homogêneo, esse problema na variável, na função incógnita x, né, ele é x duas linhas, mais lambda quadrado x igual a zero, e as condições de contorno são x de zero igual a x de L igual a zero. Então, esse é o problema de contorno, né? Eu só estou repetindo aqui a equação que é satisfeita para a função x, né? Então, é essa daqui, x duas linhas mais lambda, aliás, é só lambda ali, né? Coloquei lambda quadrado. Aqui é só lambda. Então, é x duas linhas mais lambda x igual a zero, e as condições de contorno x de zero igual a x de L igual a zero. Bom, na verdade, esse problema que está aqui, a gente já resolveu ele em aulas anteriores. A gente viu exatamente esse problema. Era y duas linhas mais lambda y igual a zero, e aí com essas condições, exatamente com essas condições de contorno. Y de zero igual a y de L igual a zero. A gente já viu, e como eu estou falando aqui, né, eu não quero a solução nula. Não quero a distribuição de temperatura trivial igual a zero. Eu quero ver como que realmente evolui a temperatura no tempo, né? Então, a solução nula não é o que interessa para nós. Então, eu não quero soluções triviais para esse problema. Então, eu também não quero que a solução x de t, desculpa, x de x, eu não quero que ela seja trivial. E aí isso recai justamente naquela pergunta que a gente fez na uma das aulas anteriores, que era procurar quais eram os valores de lambda
que faziam com que esse problema que está aqui, esse problema de contorno homogêneo, tivesse soluções não triviais, né? Então, a gente respondeu essa pergunta já em aulas anteriores. E como que tinha que ser o lambda? O lambda não podia ser qualquer coisa. O lambda tinha um formato específico que era o seguinte, né? Então, esse problema, vamos lembrar aqui rapidinho como é que era a história. Então, esse problema só possui soluções não triviais para lambda da forma. Lembra que ele tinha um formato bem específico, né? Ele dependia de um parâmetro n sendo um número natural, e nesse caso o lambda n era n quadrado, π quadrado sobre L quadrado. Então lembra que a gente já viu isso nas aulas anteriores. Se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhadinha lá. Então, o lambda não pode ser qualquer coisa para que esse problema tenha soluções não triviais. O lambda tem que ter esse formato aí, especificamente esse formato. Ele tem que ser da forma n quadrado π quadrado sobre L quadrado para algum n natural. E aqui, para mim, natural é maior ou igual a 1. Então, eu não estou contando n igual a 0 aqui. Então, esse é o formato do lambda n. E as soluções correspondentes, né? E o conjunto solução do problema correspondente a esse valor de lambda n, a gente também já tinha feito nas aulas anteriores, correspondente, é um span, né? Lembra que era o conjunto de todos os múltiplos de uma certa função. Essa função era o seno de... e aí, no caso aqui, né? Deixa eu escrever aqui para ver como é que era. Que eu já não lembro de cabeça também. nπx sobre L. Seno de nπx sobre L. Tá? Então, para cada valor de n natural, isso que é importante aqui, né? Então, para cada valor de n natural, você tem um lambda n correspondente e o problema de contorno homogêneo com esse lambda n tem como conjunto solução esse span aqui, o conjunto dos múltiplos dessa função seno de nπx sobre L. Tá? Então, isso parcialmente resolve o nosso problema, porque você tem agora, né, um conjunto para cada valor de n natural, você tem uma solução correspondente do problema de homogêneo, um problema de contorno homogêneo. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é fixar um n natural, olhar para esse lambda n e olhar para essa solução aí, e aí olhar agora para o outro problema, né, que é a outra EDO associada à função t. Tá? Então, fixa agora, fixe um valor de n natural maior ou igual a 1 e vamos analisar o problema na variável, na função incógnita t agora. Né? Vamos analisar o problema correspondente à equação na t, né? T', voltando aqui a equação aqui em cima, né? Ela é, cadê? Aqui. É t' mais lambda quadrado alfa quadrado vezes t igual a 0. Então, essa não tem condição de contorno, tá? A gente já gastou as condições de contorno no problema da função x. Então, aqui é t' mais lambda quadrado alfa quadrado t igual a 0. E aqui é o lambda n, para ser mais precisa, porque a gente já está escolhendo esse lambda n específico. A gente já viu, né, que para que o problema do x tenha solução não trivial, o lambda tem que ter aquele formato ali. Né? Então, eu já estou fixando um n e olhando para o problema correspondente para a função t com aquele lambda n. Tá? Ou seja, esse problema aqui é um problema de primeira ordem, né? Ele é t' igual a menos lambda n quadrado, alfa quadrado, t. E essa coisa toda que está aqui na frente do t, isso aqui tudo é constante.
né? O lambda ele é uma constante em relação a t, o alfa é uma constante que é uma constante do material da barra. Então, essa função t, ela tem que satisfazer essa equação de primeira ordem. A derivada dela tem que ser um múltiplo constante da própria função t. Então, qual que é o formato da solução, né? T de t tem que ser desse formato aqui, uma constante, né? Vezes e elevado a essa constante que acompanha o t ali, que é menos lambda n ao quadrado, alfa quadrado, vezes t. Né? Então, esse é o formato da solução geral, né? A solução geral dessa EDO de primeira ordem aqui, que é uma EDO super simples, né? A derivada dessa função tem que ser uma constante vezes ela própria. Então, o formato da solução é exponencial daquela constante vezes t, né? Então, moral da história. Para cada valor de n, eu tenho uma solução para o problema da função x, que é esse seno que está aqui, e tenho uma solução para o problema da função t, que é essa função que está aqui. Então, para cada n natural, assim, então resumindo isso que a gente acabou de fazer, para cada n natural maior ou igual a 1, temos uma solução da equação do calor, satisfazendo as condições de contorno da equação do calor, satisfazendo as condições de contorno. Eu vou escrever uma possível solução, tá? Não vou escrever a mais geral possível, porque daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Então, essa solução eu vou chamar ela de UN de t, de xt, e essa solução é a xn, a solução que uma solução básica que a gente encontrou lá naquele span, vezes essa solução tn que está aqui, que é o que a gente acabou de encontrar, tirando a constante. Tá? Eu vou ignorar essa constante aqui, vou pensar só na exponencial. Então, lembra que eu tenho um grau de liberdade aqui nesse span, que é a constante, né? A solução geral é múltiplos constantes dessa função seno, e aqui eu também tenho a solução geral, múltiplos constantes dessa função exponencial. Então, eu vou ignorar essas duas constantes e vou escrever simplesmente uma solução da equação do calor satisfazendo as condições de contorno. Uma delas, né? Então, essa função UN, no nosso caso aqui, ela vai ser eu vou colocar o termo da exponencial antes, vai ser e elevado a menos lambda n quadrado, alfa quadrado t, vezes o seno de n πx sobre L. Tá? Então, aqui, isso aqui é uma solução da equação do calor e que satisfaz as condições de contorno. Isso ainda não necessariamente satisfaz essa condição aqui, ó, voltando aqui para cima, essa condição inicial aqui, ó. A gente não falou em nenhum momento de função f ainda. Então, ainda falta resolver essa parte, né? Então, eu quero uma solução que satisfaça essa condição inicial. Esse cara aqui que eu acabei de encontrar, essa UN, ela resolve parte do problema. Isso aqui vai ser uma solução da equação do calor, vai satisfazer as condições de fronteira, as condições de contorno, aliás, que são essas do meio aqui, mas não necessariamente isso satisfaz a condição inicial. Então, qual que é a ideia agora para tentar encontrar uma solução da equação do calor que satisfaça tudo, né? As condições de contorno e a condição inicial. Como é que eu faço isso? Então, agora vem uma ideia física, que é uma ideia de princípio de superposição. A gente pode pensar assim, ó, parte desse problema é um problema periódico na variável x, né? Porque aqui você tem um seno, né? Você tem um seno, então isso aqui é uma coisa periódica na variável x. Na variável t ele não é, mas na variável x ele é periódico. Então, por causa disso, essa função UN, ela tem um aspecto de onda, né? É uma onda amortecida, porque conforme vai aumentando o tempo, esse termo exponencial aí vai decaindo a zero, né? Só que o termo do seno ele faz oscilar.
Então, isso aí, essa função, o n, ela tem um aspecto de onda, né? E aí a ideia é que, já que esses UNs são soluções de parte do problema, e eles têm um aspecto ondulatório, a ideia é usar o tal do princípio da superposição da física. Você pode pensar como se essas UNs fossem um conjunto de ondas básicas, né, que resolvem parte do problema, e aí que a solução geral seja uma superposição dessas ondas aí. Então, a ideia física, né, é que a proposta de solução do problema, incluindo a condição inicial, né, do problema, agora incluindo a condição inicial, é o seguinte, eu vou chamar de U de xt, a proposta de solução, e essa proposta vai ser o seguinte, eu vou pensar, como essas funções são ondas básicas, eu vou pensar que qualquer outra onda, né, ela seja uma, entre aspas, combinação linear dessas ondas básicas. O problema é que tem uma onda básica para cada n natural. Então, o conjunto de ondas básicas não é finito. Então, a proposta de solução aqui vai ser uma série, né? Vai ser uma soma infinita de combinações das ondas básicas. Então, aqui eu vou ter coeficientes que eu vou ter que determinar, né? Então, a ideia agora é que esses caras aqui, esses CN, são coeficientes a serem determinados. E é uma sequência de coeficientes, né? Porque a quantidade deles é infinita. Você tem um coeficiente para cada n natural. Então, essa é a proposta de solução, né? Eu vou propor que a solução do problema, incluindo a condição inicial, ela é uma superposição das ondas básicas, que são essas UNs. Para isso acontecer, eu tenho que determinar quem são esses coeficientes CNs aí, para que isso possa acontecer. Então, agora eu vou impor a condição inicial. Então, vamos impor a condição inicial e vamos ver se a condição inicial é quem me diz quem são esses coeficientes CN aí. Então, impondo a condição inicial U de x0 igual a f de x, ou seja, o que acontece se eu coloco t igual a zero na expressão dessa série aqui? Então, f de x vai ter que ser igual a u de x0, que, por outro lado, é a série com n igual a 1 até infinito, são constantes n, isso aqui não muda nada, o n de x0. Mas quem que é o n de x0? A gente volta aqui para cima e repara que se eu colocar t igual a zero, né, esse termo exponencial fica e elevado a zero, que dá 1, então sobra só o seno aqui. Então, aqui eu vou ter que f, isso implica, né, que f de x tem que ser igual à série de n igual a 1 em diante, Cn vezes o seno de nπx sobre L. Então, impondo a condição inicial, é isso aqui que eu quero que aconteça, e é importante enfatizar também, os valores de x para os quais eu quero que isso aconteça são os valores de x entre 0 e L. Então, veja, vamos começar a entender agora o que essa condição aqui está dizendo para nós. Então, a condição inicial, ela está me obrigando a eu poder escrever essa função f, que aparece lá na condição inicial do problema, como uma série de senos, né? Veja que aqui eu tenho o coeficiente Cn, e essa série aqui só tem os senos. Eu posso fazer isso? Bom, depende muito de quem é a função f. A gente viu nas aulas anteriores de que, por exemplo, se essa função f que foi dada lá na condição inicial for uma função derivável por partes, isso é possível. E aí, quando isso é possível, eu consigo até determinar quem são esses coeficientes Cn. Então, é claro, esse problema do calor, ele não vai ter solução sempre. Depende muito de quem é essa função fzinha que está na condição inicial, né?
Então, se essa função f for boa o suficiente, digamos, bem entre aspas, para não entrar em detalhe técnico, eu vou poder fazer isso. E, além disso, tem outro problema. Quem garante que essa série que eu coloquei aqui é uma série convergente, né? E, além disso, quem garante que eu posso derivar essa série termo a termo para que ela realmente seja a solução da equação do calor? Então, tem vários problemas técnicos que estão por trás aqui, que eu não vou focar, mas o que a gente vai supor é que essa função f ela é boa o suficiente para que ela resolva todos esses problemas aí, tá? Esses problemas de convergência. Então, a gente vai supor, vamos supor, que a função f seja boa o suficiente, e aí eu vou colocar entre aspas aqui, porque eu não estou dizendo quem é exatamente a hipótese, né? Boa o suficiente para que ela possua uma série de senos, né? Possua uma série de senos. Isso, por exemplo, né, se a função f for derivável por partes, a gente sabe que ela vai ter uma série de senos. E, além disso, que a série correspondente à função u, né, a série da função u de xt, seja convergente, absolutamente convergente, para ser mais preciso, absolutamente convergente, para eu poder derivar ela termo a termo. Absolutamente convergente, para que possamos derivar ela termo a termo. E realmente ver, né, que ela é a solução da equação do calor. Derivar termo a termo. Então, são detalhes técnicos que eu só estou mencionando aqui, a gente não vai demonstrar nada de qual é a condição boa sobre f. Tá? Então, nesse caso, se a função f é boa, essa série que está aqui é a série de senos da função f, e nesse caso eu posso dizer exatamente quem são os coeficientes. Né? Então, nesse caso, a gente já viu isso nas aulas anteriores, os coeficientes Cn são dados por... Então, tem uma fórmula para eles, né? Os Cns, como é uma série de senos, vai aparecer 2 sobre L, vezes a integral de 0 até L, da função f, vezes o seno de npx sobre L dx. Isso aqui para cada n maior ou igual a 1. Então, esses são os coeficientes Cn, né? Se você conhece a função f da condição inicial e essa função f ela é boa o suficiente, você pode calcular os coeficientes deste jeito aqui, e aí a solução do problema vai ser u de xt igual a essa soma infinita de ondas básicas, com esses coeficientes Cn que a gente acabou de encontrar aí. Né? Então, é Cn vezes a solução correspondente ao x, a solução correspondente ao t. Né? Então, é e elevado a menos lambda quadrado. Lembrando que tem aqui ó, a solução da parte da exponencial, voltando aqui um pouquinho. É lambda n ao quadrado, alfa ao quadrado t. Né? Então, menos isso. Então, o termo do lambda é esse aqui, né? N quadrado π quadrado, alfa quadrado t, sobre, eu vou colocar aqui sobre o L quadrado ali, vezes o seno correspondente ao N. Então, npx sobre L. Então, essa daqui é a solução da equação do calor, supondo que a função inicial, né, a função f, seja boa o suficiente, e aí os coeficientes Cn, eles não são qualquer coisa, os coeficientes Cn são dados, né, por essa fórmula aqui em cima, que só depende da função f. Né? Eu só preciso saber a função inicial f para calcular esses coeficientes. Então, essa solução aqui, né, pode parecer uma solução complicada, mas ela está no formato de séries. E é aquela história. Então, se você não quer exatamente a solução do problema,
você pode pensar em truncar essa série, pegar só uma parcela, né, uma quantidade de parcelas dela, que isso vai te dar uma aproximação para a solução real do problema, né? Então, você transforma esse problema aí numa solução aproximada, né? Você pega aí uma quantidade razoável de termos, e a parte boa da história é que se a função f ela é boa o suficiente, esses termos CN aqui, eles estão bem controlados, o crescimento deles é controlado, e ainda tem esse termo exponencial ajudando, porque esse termo exponencial ele decai a zero muito rápido, conforme o n cresce, né? Então, aqui que é importante também enfatizar que todas as constantes que estão aqui são positivas, né? Então, quando o n cresce, isso aqui vai a zero. Então, como esse cara vai a zero, isso ajuda na velocidade com que os coeficientes dessa série decaiam a zero, e aí, portanto, essa série aqui vai ser convergente. Mas tem que ter um controle, né? Um controle sobre os coeficientes CN. Eles não podem ser qualquer coisa. Por isso que a função f inicial tem que ser uma função boa, né? Bom, era isso que eu queria falar. Como eu falei, esse método de separação de variáveis, ele vai te dar soluções geralmente no formato de séries, né? Elas são úteis para o caso onde você quer aproximar a solução, então você trunca a série em algum momento, e a gente não vai focar nessa parte técnica aí de quais são as hipóteses sobre a função inicial f, para que tudo funcione bonitinho e que dê para realmente dizer que esse u que a gente encontrou é a solução do problema. Na próxima, a gente vai voltar com uma equação parecida com essa, que é a equação da onda, mas em vez de fazer a separação de variáveis, a gente vai usar um outro método. Tá? Mas também daria para usar o método de separação de variáveis para a equação da onda também, que é uma equação que a gente vai ver na próxima vez. Então é isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê na próxima e até mais.